Olá pessoal, tudo bem? A primeira viagem internacional é sem dúvidas uma aventura e tanto, e um sonho para muitas pessoas. Mas antes de nós prosseguirmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, seus comentários ou dúvidas se tiver, que a gente vai tentar responder para você. A nossa viagem para Israel foi sem dúvida mais na empolgação e emoção do que propriamente num planejamento. Mas eu não recomendo isso para vocês. Deu tudo certo, graças a Deus, mas nós nunca tínhamos entrado num avião antes. A gente falava pouco inglês e na hora de se comunicar no avião e no aeroporto e no hotel, gerou sim uma certa insegurança e dificuldade para nós. Já os passeios eram com guia espanhol, o que tornou os passeios bem mais tranquilos. A experiência de pisar numa terra estrangeira, conhecer novas culturas, se aventurar fora do seu país de origem, é um sonho fantástico. Tem muita coisa na cultura, na história, para a gente conhecer. Afinal, quem não tem vontade de conhecer o mundo todo? Mas para realizar essa vontade, garantir que tudo isso seja como planejado, é necessário a gente pensar uma série de questões antes mesmo da gente comprar as passagens. Aqui vou tentar dar para vocês algumas dicas para poder te ajudar. Como eu já disse, nós passamos certos apuros, mas não é preciso passar por isso. É claro que esses detalhes variam bastante de um lugar para o outro, conforme o destino que vocês escolherem. Antes de arrumar sua mala, verifique o clima onde você irá, no país em que você vai viajar. Veja se você está preparado com as roupas adequadas para chegar nesse lugar. Por exemplo, se você vai viajar para Nova York num período em que a temperatura está abaixo de zero, com direito a neve e tudo, você vai precisar roupas quentinhas. Mas em outros momentos pode estar um calor insuportável e você pode fazer a sua visita com uma roupa mais leve. Nós aqui no Brasil já passamos por uma situação dessas. Nós fomos viajar para águas termais no inverno. Eu levei só roupas quentinhas de inverno, o clima mudou e eu tive que ir às compras. Primeira dica que eu dou para vocês: verifique a previsão do tempo uns dias antes, para que você possa separar roupas adequadas para levar, conforme o clima vai estar lá naquele lugar. As passagens aéreas, hotel, traslado, há muitas questões a serem vistas e pensadas no momento de preparar uma viagem internacional. Afinal, o processo é bastante burocrático e há vários detalhes que podem ser observados para que a gente possa garantir uma estadia perfeita. Nada disso vai valer a pena, porém, se você não tiver o seu passaporte em mãos. Essa é apenas uma segunda dica que eu preparei para vocês. Alguns países aqui da América do Sul, você pode sim, inclusive, viajar com sua carteira de identidade. Já outros não. Então, segunda dica que eu dou para vocês: providencie o seu passaporte. O passaporte é a porta de entrada para o desembarque em muitos países e sua emissão é bastante simples. Terceira dica que eu dou para vocês: veja os documentos necessários. Destinos diferentes podem fazer suas próprias exigências de documentação. Isso inclui a carteira de vacinação, por exemplo, da febre amarela, Covid hoje em dia. Outras documentações podem variar com as atividades que você pretende fazer, como, por exemplo, uma permissão internacional para dirigir. E quando é exigido visto, é bom ficar esperto, pois o processo de aquisição costuma ser bastante exigente. Então, quarta dica que eu dou para vocês: verifique a necessidade de visto de permanência. A maior parte dos países nos possibilita a estadia de brasileiros sem visto durante um período de até 90 dias. Mas se o seu desejo for de ficar um tempo maior do que esse, é preciso sim tirar seu visto para embarcar, justificando o motivo da viagem e a finalidade de permanência no país, principalmente Estados Unidos, Canadá, México, Austrália e outros que exigem de qualquer jeito o visto para entrar, mesmo que seja só por uns 7, 10 dias. A autorização é dada de acordo com as regras do país de destino e o tempo de espera também varia. Por isso é bastante
importante que você faça essa solicitação com bastante antecedência e que você se informe como funciona esse visto. Visto dos Estados Unidos tem entrevista, tem todo um procedimento que precisa fazer. Visto para a Austrália já não vai ter a necessidade de uma entrevista, mas tem necessidade de atestado médico, e isso tudo você precisa se informar antes de fazer. Quinta dica que eu dou para vocês: providencie um seguro de viagem. Muitos acreditam que esse seguro de viagem internacional não é necessário, entre tantas outras despesas, mas acredite, ela pode ser bastante útil e ser uma salvação num caso de emergência. Imagina que você está do outro lado do mundo e tem um problema de saúde ou até mesmo sofre um pequeno acidente enquanto que você está caminhando ou fazendo um passeio. Seu seguro nessa situação pode agilizar todo esse atendimento e facilitar a localização do ponto de atendimento mais próximo e o melhor, com tratamento gratuito. Muitos países da Europa, inclusive, só deixam desembarcar os turistas que têm um seguro de viagem, pois ele é obrigatório para a entrada e permanência de turistas. Sexta dica para você: tome as vacinas necessárias. Como eu já comentei um pouco antes, alguns lugares exigem vacinas. Então, existem esses países em que os estrangeiros precisam tomar as vacinas para desembarcar. Se você não tiver com seu cartão em dia, sua entrada simplesmente pode ser negada. Então, verifique onde você precisa para febre amarela, para Covid. Antes de viajar, veja se você precisa ter o passaporte dessa vacina. Por exemplo, para ter acessos a locais públicos, eventos culturais, bares, restaurantes e outros espaços, diversas cidades estão exigindo sim comprovante de imunização. Portanto, veja se está tudo em dia, de acordo com o local que você vai viajar, inclusive nos aeroportos. Então, certifique-se de tomar todas as vacinas solicitadas. Sétima dica que eu dou para vocês: confira o câmbio. No momento, no Brasil, é o único país que utiliza o real. Mas se você vai fazer uma viagem internacional, saiba que você nem sempre vai poder contar com cartão de crédito. Alguns lugares só aceitam dinheiro físico e em espécie. Mas usar cartões ainda é bem prático, sim, bem aceito em alguns lugares do mundo, e então leve os dois. Mas fique bem atento às taxas que podem ser cobradas em cada caso e não se esqueça que tudo vai depender da taxa de câmbio. Cuide com os cartões de crédito, já que o câmbio contado não é no momento da compra, mas sim no momento do fechamento da fatura. Então fique bem atento para não se surpreender com as contas. Oitava dica: confira o fuso horário do seu destino. Se você estiver viajando para a América do Sul ou Central, pode acabar não tendo grandes problemas por causa do ajuste de horário ou algum outro estranhamento. Mas em locais mais longes, mais distantes, como o leste da América do Norte, na Europa, ou na África, ou na Austrália, na Ásia e na Oceania, a diferença de horário é muito grande. Por mais que seus relógios possam ser ajustados facilmente, o seu corpo ainda poderá precisar se acostumar com essa noção de dias e noites. Portanto, nesses casos, inclua nesse seu planejamento um tempinho livre para você poder descansar até se acostumar com essas novas condições. Nona dica que eu dou para vocês: monte um roteiro turístico com antecedência. Montar um local ou roteiro para que você possa visitar os principais locais turísticos da cidade onde você vai é essencial, a não ser que você já tenha com um guia turístico. Ao chegar num país onde você jamais esteve, pedir informações e se localizar naquela cidade, isso pode ser bastante complicado, principalmente se não for fluente na língua local. Por isso, faça uma pesquisa sobre os pontos mais atraentes, monte um roteiro, veja o que você precisa com antecedência. Hoje a gente pode ter acesso a todas essas coisas.
Além disso, também é bastante interessante você pesquisar por restaurantes, casas noturnas, se você quiser visitar, verificando o preço médio que será gasto em cada local. Assim, além de saber onde você vai, você também acaba fazendo um bom planejamento financeiro para a viagem. 10ª dica que eu dou para vocês: é bom levar um kit de primeiros socorros para uma viagem internacional, alguns remedinhos básicos para enjoo, dor de cabeça, repelente ou protetor solar, porque vai evitar que, se algum imprevisto surgir, você já estará preparado. Se esse conteúdo ajudou você, deixa seu like, seus comentários. Se tiver dúvidas, deixe nos comentários que em breve responderemos, se possível. Não saia daqui sem se inscrever no canal. Vai deixar muito feliz e também vai nos ajudar muitíssimo. E agora, se você já faz o seu planejamento, boa viagem para todos vocês!